O capítulo de hoje, então, é o capítulo 33. Curiosas observações. Então, voltando só à questão do último capítulo, um capítulo lindo, né, sobre a veneranda. Algumas notícias já que a Narcisa dá para o André Luiz com relação à ministra veneranda, né? Que ela é um dos espíritos de destaque ali, né? Com relação à sua evolução espiritual. Não que ela se faça destacar, né? Aliás, essa é uma característica desses espíritos mais evoluídos. Eles não aparecem tanto, eles só são muito evoluídos. Eles trabalham incessantemente, têm muita luz, têm muita ideia de tudo que eles podem fazer, de desenvolver para o benefício geral. Oi, Bruna. Eu estava comentando aqui do último capítulo que foi lindo, né? Da veneranda. E só lembrando, então, isso um pouquinho, né, dessas notícias que começamos a ter dela, da ministra, mas que ainda vai seguir nos próximos capítulos, porque a Narcisa comenta com o André Luiz no final desse capítulo, que no dia seguinte ela iria fazer uma palestra ali para eles ali no Ministério da Regeneração. Mas eu não sei se alguém que viu, se ficou alguma dúvida ou alguma coisa que pensou ainda durante a semana com relação a esse capítulo, mas pode falar. Eu tenho só uma dúvida. Em algum momento que eu estava ouvindo, né? Eu não participei, mas fala que até ele pergunta então por que que ela, sendo tão evoluída, ela ainda está no nosso lar. E aí eu entendi isso de correto. Ela, na verdade, ela tá lá, mas na verdade ela não fica lá, né? Porque tem alguma coisa que fala que ela já reside num outro plano, mas eles conseguem. Então, mas eu acho, Lela, eu entendo essa parte que você está Eu falando, fiquei meio na dúvida nessa parte. mas eu acho porque assim, o morar espiritualmente não é um lugar, é um estado de espírito. Então, ela já não é, no padrão vibratório dela, ela não é do nosso lar. E ela então já vive em esferas superiores por conta da sintonia do coração dela. Mas eu não acho que ela está em nosso lar em alguns momentos. Eu acho que ela está o tempo todo. Mas existe um compartilhar de plano, talvez, ou a vibração dela já é de outro lugar, então ela é como se ela vivesse em um plano mais alto. Porque o alcance da vibração, da sintonia do coração dela já é outro. Então, Tá. isso vale muito para a gente também. Porque independente de onde nós estivermos, se a gente já construiu o reino do céu dentro do coração da gente, a gente pode estar encarnado aqui com uma família boa, com uma família ruim, com um trabalho bom, com um trabalho ruim, seja lá onde for, mas o nosso mundo espiritual é outro. Mas a gente pode estar convivendo aqui. Então eu Numa, não consigo te afirmar se ela vive em dois mundos ou se essa referência que fizeram, ela já habita em planos, em esferas maiores, mas ela está ali por abnegação, por amor aos espíritos que ela, há mais de milênios, né, eles falam. Ela é. trabalha em benefício deles. Então, eu fiquei imaginando que em alguma outra lição você comentou que dependendo do nível de espiritualidade, eles conseguem estar em mais de um lugar, né? Também tem isso, então. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas tá bom, tá E claro. é possível, mas a gente não tem todas as informações que assim, confirmam assim, né, dessa forma de entender. Então Tá, abre essa possibilidade para várias formas de pensar. tá. E Obrigada. aí a gente entra agora então no capítulo 33, que se chama Curiosas Observações. Então a gente, lembrando, né, que o André Luiz ainda está lá num trabalho noturno junto com a Narcisa, porque ele ficou para aguardar aquela caravana de socorro dos samaritanos que estavam lá no umbral e que iriam trazer mais pessoas, né, resgatadas para começar a ser acolhida ali no Ministério da Regeneração. Então, só que depois dessa conversa sobre a ministra veneranda, poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu a minha ida ao grande portão das câmaras. Então, André Luiz já estava quase próximo da meia-noite e voltou lá naquele portão que eles encontraram, inclusive aquele espírito que estava querendo entrar lá, que eles chamam o vampiro, né?
Mas porque o André Luiz estava ansioso aí até para ver essa caravana chegar. E aí ele comenta, né? Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Então ele estava indo lá para poder agilizar, para poder observar, para poder ser útil, né? Mas já aguardando essa caravana que devia estar para chegar. E aí ele fala: com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Então ele fazendo esse comentário mais uma vez, o quanto que existem similaridade, né? Ou na verdade são as mesmas árvores, mas em planos vibratórios diferentes. Ele fala do carvalho, fala da acácia, do pinheiro. Em vários outros trechos do nosso lar ele fala das flores, que são também as flores que a gente conhece aqui, mas são outros padrões vibratórios, mas é o que eles têm ali no plano espiritual da mesma maneira que aqui na Terra. E ainda falando, aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, eu não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Então, descrevendo quanto o campo, né, o ambiente aberto ali, tanto no plano espiritual quanto aqui, a gente sente a diferença, né, do bem-estar que a gente sente perto dessa natureza. Assim caminhava, silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram. Então ele começou, né, nessa caminhada sozinho ali, voltando a esse local que ele já tinha feito há pouco tempo ali com a Narcisa, revivendo mentalmente, né, o que tinha acontecido já na vida dele até agora, ali no plano espiritual, desde que ele foi acolhido, né? Como ele fala, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Então ele estava fazendo como se fosse uma retrospectiva, né, mental de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, desde que ele foi acolhido no nosso lar. E aí ele, além de viajando, né, com relação ao pensamento, ele estava pensando onde estaria a paragem do sonho, de sonho. Né? Então, por onde que acontece o nosso sonho, né? O momento que a gente dorme? Então, na Terra ou naquela colônia espiritual? Então, será que quando a gente sonha, a gente está em espírito na Terra ou será que a gente vai até esses locais, né? Ali o nosso lar? Ou planos mais altos ou planos mais baixos? Ele está divagando, né, com relação a esse tipo de pensamento. Aonde que será que nós entramos, né, quando a gente está no campo dos sonhos? E ainda voltando à questão dos familiares, né, que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos, a esposa dele e os filhos que ele deixou para trás na terra, né? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Então ele está curioso porque ele está pensando, puxa vida, né? Aqui eu estou aprendendo tanto, então eles são solícitos em me explicar sobre tudo. Mas por que que com relação a isso eu ainda não tenho informação? Eles me omitem qualquer notícia que seja relacionada ao meu antigo lar, né? Ao lar terrestre que ele deixou para trás. Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Então, vocês se lembram também que quando a mãe dele visitou ele ali no nosso lar, e ela é já de plano mais alto, ele também tentou tirar alguma informação dela e ela aconselhou ele a ficar calado com relação a esse assunto. Não adianta perguntar, deixe que isso aconteça vinda já de quem tem condições de dar no momento adequado a informação que ele precisa. Então, todos, de alguma maneira, se esquivaram do assunto ou aconselharam a ele a não mais insistir, porque não era a hora dele saber ou de ter qualquer relação. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente.
Então é necessário um ponto, né, um momento, uma fase de esquecimento. Não é porque não teve importância, mas é porque é necessário o pensamento se ater, focar nos próximos passos, né? Ó, e ele segue explicando por quê. Para que ele consiga se renovar intrinsecamente. Porque se ele ficar ainda fixado naquele pensamento da família, ele não aprende, ele não segue. Ele não consegue se desprender de certas sensações, vibrações que são prejudiciais para lidar com esse assunto. Então, ele está reconhecendo isso. Tudo indicava isso, que era necessário que ele se esquecesse, pelo menos naquele momento, aquelas questões carnais, para que ele pudesse se renovar. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Mas ele não tinha como fugir da saudade. Ele podia até desviar o pensamento, ele podia se concentrar nos afazeres dele que a vida estava pedindo, mas a saudade, então, era inegável que ele não tinha como falar. Eu sinto saudade, ele tinha, às vezes, o pensamento de novo invadindo o dia a dia dele, mas ele já estava entendendo e aprendendo a lidar com isso de maneira a focar no que tinha que ser focado naquele momento. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados? Como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida. Então, se ele reconhecendo, né, se eu estou vivo, a morte, na verdade, não existe. Eu continuo existindo, só que em outro lugar. Mas por que, que o destino separou a gente? Não faz sentido, não fazia sentido para ele, né? Então ele estava se questionando, ele estava se sentindo, como ele fala aqui, né? Como se fosse um náufrago. Uma pessoa que sofreu um acidente no mar, ficou sozinho, ilhado. Então todo mundo ficou lá na terra e ele naufragou numa ilha deserta. Mas ao mesmo tempo que ele pensava isso, né? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Então é aquela luta, né? Aquela guerra interior dos nossos pensamentos, pendendo sempre, às vezes, para o lado do negativismo, da depressão, do mal-estar, e ao mesmo tempo reconhecendo que nem, não era só isso. Aliás, ele mais tinha do que agradecer do que se lamentar. E isso vale para a vida de todos nós. Nós temos muito mais para agradecer do que de se lamentar. Só que às vezes, algum desequilíbrio que a gente passe, a gente acaba fixando realmente o pensamento naquilo que é ruim e parece que o mundo, tudo o que está acontecendo com a gente não faz sentido, é tudo ruim. Então a gente acaba se fixando naquilo. Mas o André Luiz, naquele momento, estava reconhecendo as duas coisas. Estava se sentindo abandonado pela família ou achando que era alguma injustiça do destino, mas ao mesmo tempo voltavam os pensamentos generosos, né, ou que tranquilizavam ele com relação a tudo isso. Não era eu o náufrago abandonado. Então ele reconhecia isso. Ele não estava numa ilha deserta, ele estava rodeado de espíritos que queriam o bem dele, que estavam trazendo uma série de esclarecimentos que estavam fazendo muito bem para ele. Se a minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia esse desastre senão a mim mesmo. Então, ele também estava reconhecendo isso. Então, mesmo que fosse um naufrágio, mesmo que fosse algo que apartasse ele do restante, agora ele reconhecia que a responsabilidade principal de tudo aquilo que está acontecendo era a maneira como ele encarou a vida, até porque ele abreviou o tempo de vida dele na Terra por conta de uma série de condutas desregradas de vida do dia a dia que ele tinha. Então ele estava reconhecendo isso. Eu estou aqui, mas é fruto da minha imprevidência, né? Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte.
Ele agora tinha uma noção do tempo muito diferente do que quando ele estava encarnado. Então, agora ele também tinha uma noção do desperdício desse tempo, né, que agora ele reconhecia. Então, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo, com banalidades, né, com coisas que não tinham importância para a vida, né, além, né, do mundo da vida carnal. Em verdade, muito amar a companheira de lutas, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Então ele reconhecia que ele tinha um amor muito grande pela família, que ele tinha lutado para conquistas e alguns benefícios materiais para a família toda, né? Mas agora ele estava reconhecendo que de concreto, porque o concreto, na verdade, o que fica, o que leva-se para o lado de lá é o que é conquistas morais e espirituais, né? E ele então agora estava vendo que isso ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu, ele não tinha essa forma de encarar a vida dele e também por isso então ele não cuidou de estimular nos filhos ou na própria família uma vida mais espiritualizada, mais preocupada com Deus, com o cristianismo, porque ele era um cristão, né? Pelo menos o rótulo, né, de cristão ele tinha. Mas interiormente ele estava reconhecendo que ele não tinha efetivamente feito nada de sólido nesse sentido. Tarde verificava esse descuido. Então, tarde demais, mas agora ele estava percebendo que realmente foi uma falha, um descuido dele. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Então ele percebeu que ele atravessou toda uma trajetória, né, encarnada, mas sem se preocupar com o que ele levaria para depois dessa trajetória. Esse campo, né, como ele fala. Então ele fez uma trilha, atravessou e não levou comida e nem bebida, não se preocupou com o que iria sustentar ele do lado de lá. E ele falou: agora não adianta, não tem como voltar para pegar. Ele está padecendo agora dessa falta de preparo com relação a esses cuidados, né? Tais pensamentos instalavam-se no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e os filhos e filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Então ele sabia que ele não devia ficar pensando muito sobre isso, mas era inevitável. Voltava o pensamento, ele ficava pensando: o que será que aconteceu, né? Eu estou vendo minha consequência aqui, mas e lá? Eu não preparei eles. E como que eles estão agora? A esposa viúva, meus filhos sem pai, mas ao mesmo tempo também ele reconhecia. Era inútil ficar pensando, né, se interrogando sobre isso. Ele já foi alertado que as respostas ele vai ter no tempo que tiver que ser. Que o momento de rever vai ser tudo no momento de maior proveito, de utilidade, sem prejuízo para nenhuma das partes, né? E ainda caminhando, né, seguindo, pensando e agora descrevendo novamente, né, o vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me espertar a mente para estados mais altos. Então ele reconhecia o quanto a natureza estimulava ele a voltar o pensamento para coisas mais altas, mais elevadas, mais nobres, né? Não fixado naquilo que estava mais uma vez levando ele para baixo com relação a essas vibrações. Torturavam-me as inquietações, as inquirições internas, mas, prendendo-me
então aos imperativos do dever justo. Então aí ele voltou à questão do o que ele estava fazendo ali, né? Apesar da cabeça dele estar a milhão, aí ele chega lá e recobra da própria consciência a questão do dever dele, né? O que ele estava fazendo ali. Aproximei-me da grande cancela, então daquele portão lá, investigando além, através dos campos de cultura. Então ele estava olhando para além daqueles limites, né, da onde ele chega ali no Ministério da Regeneração, procurando algum sinal da caravana. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Então ele ficou ali, já entrou num estágio mais sintonizado com o alto, né? Entrou num momento de agradecimento, né? Admirando tudo aquilo e fazendo uma prece com relação às necessidades, ao agradecimento a tudo que ele estava realmente compreendendo, né? Aprendendo até agora. E instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Então ele procurando a caravana viu dois seres, né, dois vultos enormes, e que ele ficou impressionado. Né? Era algo também que chamou a atenção e era algo que ele desconhecia. Aquela presença ou aquela aparência desses dois vultos, né? Até porque agora ele vai descrever o que são esses dois vultos que ele viu. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Então, já não é, porque assim, ele lá no mundo espiritual, ele vê outros espíritos nas mesmas condições que ele. Alguns mais equilibrados, outros menos, mas a aparência, o aspecto é como para nós. A gente enxerga um ser humano, existem diferenças, né, de semblante, de cor de pele e tudo mais, mas é tudo um padrão que a gente já conhece. Mas agora, esses dois que ele estava vendo, não é da mesma substância que ele estava acostumado a ver, né, os irmãos ali no plano espiritual. Era uma substância indefinível ao seu ver, né, ao seu modo de entender. E ele fala que era semiluminosa. Então, emitia uma certa luz, mas não era luz completamente. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos. E da cabeça, como se escapava um longo fio de singulares proporções. Então, olha isso, né? Um vulto enorme, com uma aparência meio luminosa, meio corpórea, né? Ou meio material. Dos pés e dos braços, filamentos estranhos. Eu imagino como prolongamentos, né? Dos dedos, dos pés. Filamentos estranhos. E da cabeça, como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Então, ele estava impressionado com o que ele estava vendo, que era algo totalmente desconhecido para ele, e a reação dele, ele descreve aqui agora: tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Olha que curioso, né? Porque a gente aqui encarnado tem medo de espírito. Para a gente, espírito é fantasma. E o André Luiz, no mundo espiritual, nunca teve essa sensação que ele está tendo agora. Ele está vendo dois seres vivos, né? Duas entidades, que para ele era o verdadeiro fantasma. E ele não suportou aquela visão. Então imagina ele sozinho, à meia-noite, numa zona que é o limite do umbral, ver duas criaturas dessa maneira. Ele não suportou, ele teve medo. Cabelos eriçados, olha isso, né? Ele arrepiou e voltei apressadamente ao interior. Correu para dentro lá da casa de novo, né? E a gente sabe que não é um trecho pequeno. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Então ele chegou apavorado e a Narcisa, né, já sabia provavelmente do que se tratava e estava achando graça, né, do medo, da forma que o André Luiz entrou ali até para poder explicar para ela o que estava acontecendo.
E aí ela falou, né? Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Então ela já sabia de quem que ele estava falando. E aí ela pergunta para ele, você não sabe o que é aquilo que você está vendo? E vocês, alguém arrisca alguma coisa? Alguém já viu esse capítulo? Nem ideia. Não. Tem algumas coisas que com o tempo a gente vai assim, esses filamentos, né, que saem da cabeça ou de um espírito, vocês vão agora entender aqui. Mas é uma característica singular de uma forma da gente estar, né, aqui. Então vamos ver. E ela perguntou então para ele, e ele, desapontado, né, por conta de ela ter lidado dessa maneira tão tranquila e ele achando que estava vendo um monstro, né? Fundamente desapontado, nada consegui responder. Mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Então ela está falando, estou dando risada, mas eu também já fiquei surpresa como você agora, tá? Você queria falar alguma coisa, Lela? Não, desculpa, não. E aí acaba de explicar, né, para ele. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Então olha isso, né? O que é isso então? São Aqueles, as pessoas sonhando? então, são espíritos encarnados no mundo espiritual. Ele tinha acabado de pensar, né? Aonde que será que é a paragem dos sonhos? Quando a gente sonha, para onde a gente vai? E aí agora ela está falando, aqueles são nossos próprios irmãos da Terra, mas não são qualquer irmãos, viu? Não são todos os espíritos que quando dormem vão para esses planos mais altos. Depende da mesma maneira que quando a gente desencarna, a gente vai para planos mais elevados ou menos elevados, fica aprisionado à crosta ou ao umbral ou às esferas ainda mais sombrias, dependendo do grau de elevação que a gente tem, de espiritualização, de desprendimento. Mas o fato é que essas características que ele descreveu, os filamentos da mão, dos pés, da cabeça, são características daquele que ainda tem um vínculo com alguma coisa na Terra, um corpo material. O espírito ele não vaga totalmente livre do corpo encarnado dele. Existe um fio que liga uma coisa a outra. Mas aí ela segue ainda falando, né? Esses que são nossos irmãos da Terra, trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Então, não, como fica bem claro aqui, né? Não são qualquer espíritos que vão até esses locais mais altos. No caso desses, como ela está falando, são espíritos em missão redentora. E eles têm permissão de se desligar do corpo, né, e poder viajar, transitar livremente nos planos ali onde a Narcisa estava falando. E ela ainda explica um pouco mais, né? Os filamentos e os fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Então, essa é a característica que diferencia um espírito desencarnado de um que ainda tem vínculo com a carne. Porque a hora que você rompe o vínculo, a hora que você tira o espírito, que é a essência vital do corpo, o corpo morre. Então, existe um fluido, né, vital que está além da questão do batimento cardíaco. Ele está fixado naquela energia, né, no nosso espírito. E então o corpo continua vivo, apesar de dormindo, porque ele tem essa ligação. Então a diferença é essa. O espírito, quando desencarna, ele rompe esses fios. E aí sim, ele não tem mais esse aspecto alongado, mas no caso
O fato deles serem luminosos ou semiluminosos é o que provavelmente já fez a Narcisa conseguir também completar a questão que eles são espíritos mais elevados. Eles estão transitando ali a trabalho, porque eles têm permissão. Não é porque estão perdidos ou porque estão vagando. Eles têm um propósito de estar ali, né? Não se arrepie, não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas. Então, olha, não está nem falando que são espiritualizadas. São extraordinariamente espiritualizadas para você poder realmente ir para esses locais. Apesar de obscuras ou humildes na Terra. A gente acabou de ler, né, no Mensageiros a questão de o quanto que o aspecto material não condiz muitas vezes com a realidade espiritual. Então, naquele capítulo, falou da casa, uma casa singela, modesta, pobre materialmente, mas que é uma residência de luz no mundo espiritual. E a mesma coisa aqui. Eles podem ser apagados, pode ser um espírito que você não tenha essa impressão, então é um espírito de um Chico Xavier, é um espírito de alguém que é realmente de renome, reconhecido, bondoso e que todos sabem que é. Não. Existem inúmeros anônimos espíritos evoluídos fazendo sua missão pacatamente, né? Apesar de obscuras e humildes na Terra, são extraordinariamente espiritualizados. Quantos espíritos realmente espiritualizados nós não temos por aí, encarnados, mas que estão fazendo a sua função junto da sua família, junto do seu grupo, né? Trazendo algum tipo de benefício para, muitas vezes, um agrupamento de espíritos endividados ou cheio de lição para aprender, mas sempre tem algum espírito ali que é um esteio, que é um ponto também de luz, de referência ou de reabastecimento para esses outros espíritos ali naquele meio, né? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. E aí, então, ela explica isso para ele, né? E encorajando-me bondosamente, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Então aí a Narcisa já estava na hora de ir junto com ele, ele tinha ido dar uma caminhada, né? Mas agora ela já sabia que os samaritanos realmente já deviam estar chegando. E aí o André Luiz descreve, voltando com ela, né? Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar. Então eles, quando voltaram lá, ele ainda pôde ver aqueles dois vultos lá mais distante, né? Se afastando tranquilamente do nosso lar. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou. Então ela ainda conseguiu ver também, Narcisa, pelo que ela viu, ela falou para o André Luiz, ainda esclareceu um pouco mais. Estes dois que você falou, que você viu, nós estamos vendo, eles estão envolvidos em uma claridade azul. Então aquela semiluminosidade que eles tinham, tinha tom de cor também. A luz pode ter um tom para uma cor ou para outra, e no caso daqueles dois, era uma claridade azul. E isso também explica alguma coisa, que é o que a Narcisa aqui para a gente esclarece. Devem ser dois mensageiros muito elevados da esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Então, o grau o tom de luminosidade de cada espírito, por mais que seja espiritualizado, às vezes ele é espiritualizado, mas mais concentrado em determinada particularidade da sua espiritualização. Então, no caso do azul, como ela está falando, são mensageiros. Devem ser dois mensageiros. Então, é uma probabilidade muito grande por conta da característica do tom de cor que ela viu, né? Que estão encarnados, mas agora fazendo uma tarefa que nós não temos ideia do que seja, né? Mas estão aí a trabalho. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos.
E em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vem eles. Então aí a Narcisa viu. Lá no horizonte, um pontinho, né? Mostrou para o André Luiz e falou, ali, agora sim, são eles. Os samaritanos, lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães, a grande distância. Então, olha isso. Cachorro no nosso lar, né? Cachorro vindo na frente da caravana. Então, o André Luiz escutou cachorro latindo. Então, e aí a gente pensa, né? Então, os cachorros, quando morrem, eles vão para o outro mundo, né? O mundo dos cães. O mundo espiritual dos cães. Não, né? O mundo espiritual é o mundo espiritual. Eles também compartilham junto com a gente dessa existência, tanto aqui quanto lá. Mas o André Luiz também fica surpreso com isso, né? E fala: "Que é isso?" Interroguei assombrado. "Os cães", disse Narcisa, "são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral." Então, olha isso. Os cães ou os animais, de uma maneira geral, algum préstimo eles têm na criação também. Então, aqui na Terra, eles nos ajudam, eles são companheiros, eles ajudam a cegos a caminharem. Então, os cães, os gatos, os pássaros, tudo na criação divina tem a sua devida função. E não é só aqui no mundo material. Então, lá, eles também continuam tendo a sua participação em algum tipo de serviço. E, como a Narcisa está falando, eles são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Então, o umbral é uma zona ainda muito pouco também descrita para a gente. Tem coisas que várias vezes no livro eles resolvem não descrever. E ele fala, mas pelo menos ele dá uma ideia para a gente. Existem monstros no umbral. Não existem só espíritos desencarnados. Existem formas de vida que são monstruosas. Tudo bem que são também muitas vezes os seres que eram encarnados, desencarnados, mas espiritualmente vão transformando, né, sua matéria fluídica, seu perispírito, através de um pensamento doentio, e eles acabam adotando as formas, muitas vezes, monstruosas. E o André Luiz, aqui, estava recebendo essa instrução da Narcisa, de que nesses locais os cães continuam sendo parceiros da humanidade e muito úteis para determinadas funções. No caso aí, a caravana que foi lá buscar. Quando um policial aqui na Terra vai fazer algum tipo de abordagem, muitas vezes ele conta com a presença de um cão que imita o mal, que fareja alguma coisa. Então isso não é diferente do lado de lá. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Quer dizer, a hora que ela percebeu que realmente era a caravana chegando, ela já pediu para correr, alguns que estavam ali com ela, para avisar o pessoal de dentro que realmente eles estavam chegando. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagar. Então André Luiz continuou observando e vendo aquilo chegando. E aí ele começou a ver, né? Começou a descrever exatamente os pormenores dessa caravana. No caso, né, dessa caravana dos samaritanos, nessa viagem, eram 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Então, além dos cães, olha o que o André Luiz está descrevendo. Também na frente ali deles, das carruagens, né, dos carros, os muares, né, os burros, os animais de carga, que levam, né, carga.
Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Então, além de toda essa novidade que ele está descrevendo, né, dos animais ali junto com eles, dos cães, dos burrinhos ou dos asnos, né, os muares, como ele fala, né, mas são os animais que transportam geralmente a carga mais pesada. Além disso, o que mais chamou a atenção do André Luiz é a presença de grandes aves que voavam a curta distância, né, dos carros e faziam barulhos particulares, né, barulhos singulares, característicos só deles ali, que o André Luiz também, além do latido dos cães, estava ouvindo ali e estava surpreendido com tudo aquilo. E aí ele foi perguntar, né? Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Quer dizer, aí a dúvida dele não era só em relação a esses animais, mas perguntando por que carro? Né? Por que esse deslocamento tão, com tanta dificuldade, burro de carga, né? No nosso lar a gente tinha o aeróbus, será que o aeróbus não pode ir até lá no umbral? Né? Fazer uma viagem mais rápida, mais fácil? E aí a Narcisa responde negativamente, né? Fala, dizendo-me que não indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Da mesma maneira que a nossa vibração, a nossa densidade, então quanto mais materializado eu estou, eu mais estarei compatível com um mundo no plano espiritual que também é daquela mesmo padrão vibratório, daquela mesma densidade. Então, imaginem a densidade de líquidos. Então, se você tem um líquido muito denso e outro menos e outro menos, se você coloca esses líquidos, eles não se misturam. Então, algo que tem uma certa densidade não consegue em outra densidade porque é incompatível fisicamente, da natureza mesmo. Então, a mesma coisa com relação ao aeróbus. O aeróbus é capaz de fazer o deslocamento dele num ambiente como no nosso lar, mas no umbral não. E aí ela ainda segue explicando, né? Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. Então, agora, além da questão que eu exemplifiquei, né, dos líquidos de densidade diferente, vamos imaginar algo mais claro mesmo, né? A água e o ar. Então, são meios de densidades totalmente diferentes. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Então, o avião ele voa, mas ele não atravessa o oceano, apesar de que ele poderia flutuar dentro da água, né? Mas a densidade é diferente. Então é incompatível. Então o aeróbus também não consegue descer no umbral e navegar ali de maneira que ele faz no nosso lar, porque é incompatível, materialmente falando, né? E aí ele fala, poderíamos construir determinadas máquinas como um submarino. Então, tudo bem, se o avião não voa, mas existe o submarino que faz, né, esse papel de meio de locomoção dentro da água. Mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Então, é para não ficar muito gritante, não ofender muitas vezes aqueles que estão para trás. Então, que existem meios mais evoluídos, né, ou mais modernos, ou tecnologicamente mais avançados, existem. Mas até isso a espiritualidade se preocupa. Para que eles façam essa aproximação dos grupamentos ali no umbral, de maneira a não se parecerem muito distantes. Eles se colocam mais próximos, né? Fazem com que não aumente o abismo que existe entre essas duas, os grupos. E aí faz com que se aproxime um pouco mais, ou facilite a aproximação de quem tiver a intenção de ser auxiliado, de buscar algum tipo de ajuda, né?
Então, é por compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Então, além disso, tem a questão do quanto os animais são úteis. Então, os animais também seguem fazendo a função dele, de puxar, muitas vezes, esses carros ou algumas coisas de carga que eles têm que fazer nessa missão. E aí o André Luiz, surpreso, fala, como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Então, olha isso, até o calor do corpo, né, daqueles animais também ajuda nesses locais que eles descem, que muitas vezes são sombrios e frios, né? Então, também tem utilidade com relação a isso. E aquelas aves, acrescentou indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas. Nossa, isso daqui é até difícil da gente entender, né? Mas vocês também no livro Os Mensageiros, né, estão vendo o quanto que a matéria mental ela é palpável, não é algo abstrato. O pensamento para nós encarnados é algo abstrato, mas não é. O pensamento ele tem forma, ele tem densidade, ele tem cor, ele tem cheiro. E isso no mundo espiritual acaba também aumentando a densidade, tudo aquilo está solto ali, e esses pássaros, eles são capazes de devorar, de consumir isso. Essas formas de pensamento, que são nuvens, muitas vezes, muito pesadas, muito densas, né? Então, formas mentais odiosas e perversas. E esses pássaros vão como se limpando isso. Então, dando condições para que o ambiente fique também melhor para o trabalho daqueles que estão ali naqueles locais. Então, todos os animais, eles têm determinada função ali naquela caravana. E aí, então, ela deixando claro isso, né, que os ibis viajores, como ela chama, né, que são esses pássaros, são excelentes auxiliares que devoram essas matérias mentais, né, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, olha isso, eles são os que combatem o que é a, a, a treva, né, o umbral propriamente dito, ele é uma soma dessas criações mentais. Então, de certa forma, os pássaros eles consomem esse umbral criado pelo ser humano, imprevidente ou desequilibrado. Então, é uma maneira também de equilibrar, da mesma maneira que na natureza a gente sabe. O quanto que cada ser vivo, vegetal ou animal, contribui para o equilíbrio de um ecossistema. Então, os pássaros também, ali naquele momento, conseguem amenizar um pouco a densidade do umbral, que eles ali vão navegando, né, e fazendo o trabalho deles. E aí, agora ele descrevendo, né, a caravana chegando perto. Vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento. Então ela deu só uma pitada para a gente, né, com relação ao vasto mundo nesse campo, né, do estudo dos animais no plano espiritual. Mas ela falou, você depois pode continuar aprendendo sobre isso no Ministério do Esclarecimento. Lá você vai ter, eu imagino, né, é realmente uma universidade. Bibliotecas, livros ou outras fontes de conhecimento que eles podem chegar lá e se instruir em relação a isso, e nós ainda não temos todo o conhecimento aqui na Terra, né? Então, lá você pode se informar mais, onde se localizam os parques de estudo e de experimentação.
e distribuindo ordens de serviço. Então ela cortou um pouco o assunto, porque agora chegou a hora de botar a mão na massa, né? Eles estavam já perto ali. Então, distribuindo ordens de serviço, então vários outros irmãos ali do plano espiritual estavam já esperando também a caravana. A Narcisa deu as diretrizes, né? Aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Então aí chegava então nesse momento a caravana dos samaritanos. E agora no próximo capítulo nós vamos começar a ver o acolhimento, a chegada desses espíritos que estavam por muito tempo ali perdidos, né, no umbral, cada um com o seu tempo, cada um com a sua experiência. O André Luiz é uma das descrições que a gente tem, né, no começo do livro, de como ele foi resgatado, mas ele foi resgatado de maneira diferente desse grupamento, né, dessa caravana. Ele foi sozinho, através de um ministro que, por intercessão da mãe dele, com 2 auxiliares, chegou e socorreu ele na hora que ele abriu a brecha para isso. Agora não, a gente vai ver uma outra forma de chegada do umbral, que é uma caravana com uma quantidade razoável de espíritos que vão sendo socorridos ali. E aí termina, né, o capítulo. Olha aqui tem algumas observações ainda no fim do capítulo, porque aí quem quiser entrar na Bíblia do Caminho e ler, fala um pouquinho sobre esse cordão fluídico, né, o fio que ligava esses espíritos encarnados ali ainda com o mundo espiritual e o corpo ali ainda encarnado. E aqui, mais algumas observações sobre o que são esses ibis, né, e tudo mais. Tem mais um complemento aqui. Mas terminamos esse capítulo com essas curiosas observações, né? Curiosas mesmo. Marco, mas é engraçado porque, então, porque até para ele foi surpresa, no nosso lar não tem animais, né? Eu acho que tiveram alguns capítulos que descreveu alguma coisa de pássaros, eu acho, de alguns animais menores, mas assim mais dóceis, Não, assim não cachorros e animais. eu acho que até então ele não tinha visto, talvez, né? Ou pelo menos nessa função trabalhando, né? Sim, Como realmente não só um complemento da criação divina ali, só fazendo mais uma presença, mas ali fazendo uma função mesmo. Era uma caravana que ele estava esperando vir. Imagina, ainda mais naquelas circunstâncias, né? Eu fico imaginando esse lugar tão escuro, né? Divisando um mundo dali para frente, tenebroso, né? E aí ele vê chegando um monte de bicho junto, né? Então é. deve ter sido curioso mesmo, né? Tudo isso que ele presenciou. Certo? Tá bom. Posso fazer uma pergunta totalmente nessa questão animal, talvez aleatória ao livro, mas existem vários, para mim, né, que não tem conhecimento, histórias de que seres humanos que podem Encarnar em animais. existe isso ou Não, espírito animal é espírito animal, espírito humano é espírito humano? não, o espírito evolui, mas não involui. Então, o fluido vital passa. Tem uma frase, né, no Espiritismo que fala, e eles explicando isso, mas isso de maneira muito mais ampla, né? Porque a gente está tentando entender um pouquinho mais do que o que é a nossa limitação de uma vida humana, né? Hum, Mas fala que o espírito, ele dorme no mineral, desperta no vegetal, ele, ele fala alguma coisa no animal, aí já começa a tomar consciência no hominal e sublima no anjo. Então, hum, é um fluido vital que passa a ter inteligência, passa a ter, incorporar nessa inteligência condutas morais, e aí passa a ser realmente mais uma essência de vida na criação divina e um ser divino mesmo. Aí é o anjo. Mas ele passa por tudo isso, mas ele não volta. Então, o entendi. espírito de um homem não encarna numa vaca, num sapo, não. Mas Mas ele pode ele evoluir a vir progride.
ele progride. No livro dos Espíritos tem isso, falando da progressão, da evolução do espírito, né? Vou dar É uma legal. olhada. Depois eu vou achar onde que é no livro dos Espíritos, eu passo qualquer coisa para vocês aqui. Legal. Obrigado. Certo, gente? Ótimo. Mas então a gente pode já ter encarnado como animais em outras vidas? Seria isso ou Eu, não? eu entendo que sim, Bruna. Que a Hum. energia, mas a gente não tinha consciência ainda de um ser humano, né? A gente era Ah, energia viva e inteligente, que já tinha despertado para uma certa inteligência e que vai. Eu observo às vezes alguns cachorros, alguns cães, né? O golfinho, e você vê que é uma inteligência que está quase virando gente, parece, né? É. Eu não sei em que ponto que isso acontece, isso eu não entendo. Mas acontece então uma última encarnação como animal e depois você já começa como um ser humano muito evoluído, talvez no mundo muito primitivo, não no mundo que a gente vive hoje, mas no mundo muito primitivo. O homem das cavernas, por exemplo, é um macaco evoluído, o homem das cavernas, né? Então, é uma gradação que vai cada vez mais avançando. É. O Marco, a minha mãe. Oi, gente, tudo bem? Oi, Oi, Léo, tudo bem? tá Eu bem? tô Tudo e aqui. você? Eu acho que uma vez a gente já teve essa discussão em outros grupos, porque é uma coisa que sempre me causava dúvida. Eu falava, gente, mas então a gente já foi uma pedra, É, né? Entre aspas. E daí eu acho que na sequência do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, fala isso. Eu não vou lembrar de cabeça a definição de espírito, mas há uma divisão, né? Tem alguns autores que até falam que os animais, eles vão evoluindo enquanto animais, né? sim, Então, sim. o cachorrinho, por exemplo, ele encarna e desencarna e vai evoluindo enquanto animalzinho. E quando a gente. E aí eu também não entendo essa A, tran- passagem. a transição de uma coisa para outra, né? Tem um momento em que isso acontece, não se sabe como, né? Eu imagino que realmente é um animal muito inteligente para um ser hominal muito primitivo ainda, mas que Possivelmente. é isso aí. Mas eu vou colocar, eu vou Ó, achar essas referências, eu coloco no grupo já já, Tá bom, tá gente. ótimo. tá bom? Boa Então, Tá noite ótimo. para boa vocês, viu? noite, meus irmãos. Obrigada.